esse nosso encontro, que abre, então, um portal em vários níveis. O primeiro, o portal energético de ser o primeiro dia do mês de Av, o mês que está sendo regido, o sol, que em hebraico é chamado de Av, esse é o nome desse mês, o mês de Av, um mês que traz para nós, então, essa força da energia da semente, a força dessa criação, e sabemos que quando nós comemos, então, um fruto, o fruto que nós comemos a polpa, existe uma casca, existe uma polpa, mas para nós é muito difícil digerir a semente, porque essa semente que está tão carregada com essa força da vida, com essa essência, é muito difícil ser assimilada pelo nosso corpo. Então, da mesma forma que ela traz essa força da vida, nós não estamos preparados, o nosso recipiente não está preparado para receber essa energia de forma assim tão crua, como essa que vem direto do sol. No nível físico, nós sabemos que nós temos que colocar, então, protetor solar para não se queimar. E no nível espiritual, nós sabemos que nós vamos precisar, então, colocar a nossa consciência dentro de alguns conceitos, dentro de alguns parâmetros, para que a gente possa, então, receber toda essa luz que se apresenta de uma forma eu não poderia dizer que a gente esteja no controle, mas eu digo para que a gente sinta que nós temos algumas ferramentas que vão nos ajudar a entrar nesse controle. Durante essa semana que passou, eu já não sei dizer para vocês exatamente o momento, eu não sei dizer para vocês se foi em alguma leitura ou se foi em alguma mensagem que eu escutei, mas a mensagem em síntese foi que a nossa vida seria passar de duas margens de um rio. Então, eu saio aqui de onde eu estou e eu faço, então, essa viagem que é chegar na outra margem do rio. E esse rio, então, ele está fluindo e ali tem uma correnteza. E o rio é uma força muito maior, dependendo do seu tamanho, muito maior do que nós. Mas o que acontece? Quando eu estou, então, fazendo esse percurso para chegar do outro lado da margem, quando eu conheço quais são os locais onde a correnteza é um pouco mais forte, os locais onde, no fundo, que eu não vejo, mas eu sei que existem níveis de profundidade, alguns mais fundos, outros mais rasos, eu não vou ter o controle exatamente daquela água que vai estar passando pelo meu corpo, mas aquela água está absolutamente me afetando. E ao me afetar, se eu sei aonde eu posso pisar, eu tenho um pouco mais de segurança, aonde aquela água, talvez ela é um pouco mais leve, não tão agressiva para mim, eu vou conseguir chegar do outro lado fazendo um percurso mais eficiente, gastando menos energia, vou ter menos medo daquela situação incontrolável, daquilo que eu desconheço. Mas o fato é, através desses nossos encontros e através da sabedoria da Cabala, as leis do universo, que seriam essa correnteza dessa água que chega até nós, nós conseguimos ter dentro de nós algumas ferramentas ou alguma metodologia que vai nos colocar um pouco mais no controle do que fazer dentro desse dia de amanhã e dentro desse futuro que nós não sabemos, que a cada passo que nós estamos dando nesse rio, nós queremos estar íntegros, não queremos perder nada. Se a gente tiver, então, com uma mochila,
nós queremos estar firmes, andando com aquela postura tranquila, sem ser pegos de surpresa por essa água que talvez em alguns momentos ela vai vir, simbolizando essa energia do universo que nos afeta. Mas quando eu conheço, eu consigo então caminhar dentro de um fluxo com menos medo e com mais segurança, mesmo dentro do incontrolável. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Andando dentro desse rio, e quanto mais eu conseguir entender o fluxo desse rio, o fluxo dessa água, eu mais vou poder estar tendo a segurança e o controle. Menos medo eu vou ter de passar de uma margem para outra margem. Nós estamos entrando, então, dentro desse novo ciclo de mês, e, ao mesmo tempo, nós também estamos entrando dentro da Torá, do 5º livro de Moisés, esse 5º livro chamado de Deuteronômio, que, se fosse traduzido do grego, seria traduzido como a segunda lei, mas nós sabemos que, traduzido, então, do aramaico, do hebraico, nós vamos ter a tradução de palavras. Parece que foi ontem que eu dei essa aula para vocês no ano passado, porque eu estou vendo as palavras ecoando aqui dentro da minha cabeça. Porque algumas palavras, elas não são esquecidas. E quando eu vejo essa palavra, esse nome, Devarim, e penso nas palavras, talvez a primeira vez que eu escutei de forma tão profunda que ela tá realmente escrita no meu coração. Então, esse livro, em que ele é narrado na primeira pessoa, enquanto nos outros livros anteriores, nos 4 livros anteriores, a gente encontra sempre no início das Parashot, e Deus falou a Moisés, neste livro, que é assim, quem sabe, o meu predileto, porque eu sinto ele, e vocês também sentem ele no coração, Moisés fala conosco em primeira pessoa. Não é, e Deus falou a Moisés, e Moisés, então, passa para os filhos de Israel aquela mensagem que Deus, nosso Criador, quer que chegue até nós. Agora, Moisés que representa esse nosso lado divino, o nosso lado corrigido, aquela consciência ideal da árvore da vida, já que nós estamos nesse mês, cujo nome é Av, o Pai, então ele, como um pai amoroso, carinhoso, cuidadoso, ele fala conosco na primeira pessoa. Ele fala para nós como é que nós temos que agir dentro desta jornada, que é cruzar este rio, aonde a gente deve pisar, de que forma a gente deve andar. E ele não só vai estar dando essas indicações para nós, porque, como esse é o 5º e último livro, ele é o resumo de absolutamente tudo que já foi visto nos outros 4 livros durante este ciclo. Então, agora nós estamos entrando no 5º livro, que representa o nosso mundo de Malhut, representa de forma muito prática absolutamente tudo que se manifesta aqui no nosso mundo físico. Não são histórias que estão com personagens que nos representaram em alguns níveis, em níveis metafísicos, mas agora é realmente o cruzar este rio. E quando a gente chegar do outro lado dessa margem,
nós vamos ter chegado, então, no fim deste livro, no fim da Torá, no fim desse ciclo, e nós vamos chegar, então, no Rosh Hashanah, preparados para ser essa nova pessoa, esse novo eu. Então, nós estamos realmente na rota final. E Moisés, então, aparece para nós como esse pai, dizendo: olha, eu te conheço mais do que ninguém. Nessa primeira paraxá, que tem, então, esse nome, Devarim, palavras, ele vai apontar cada um dos caminhos, cada uma das vezes em que o povo israelita teve que fazer uma ação, cumprir uma missão, e por algum motivo ele caiu. Então, ele de novo vai falar sobre cada uma das vezes em que cada um de nós, por algum motivo, falhou e caiu. E ele pontua tudo isso agora num momento em que, se a gente olhar dentro deste cenário maior da história, nós estamos há 30 dias, 36 dias, mais ou menos, para chegar até a Terra Prometida, no sentido de que Moisés, nesse momento, vai, então, passar para a dimensão mais elevada. Vai chegar um momento em que ele vai desencarnar. E ele está dando, então, esses últimos conselhos, sabendo que daqui para frente ele não vai estar mais conosco. Então, da mesma forma que um filho, quando vai entrar numa viagem, o pai, aqui quem é pai e mãe, vai fazer aquele aconselhamento: filho, você se lembra que você teve aquela fraqueza naquele momento? Filho, você se lembra que talvez naquele momento você poderia ter realizado a tua atitude de uma forma um pouco mais elevada? Filho, você se lembra? Ele quer trazer tudo isso para nós, porque nós estamos na reta final. Ele vai colocar para nós, dentro da nossa bagagem, tudo aquilo que a gente precisa estar alerta e atento agora, nesses últimos momentos. Várias vezes nós usamos o exemplo daquele maratonista que, quando está chegando no fim, ele dá tudo de si. Nós agora vamos chegar, então, nesse ponto em que, nessas últimas semanas, nós vamos estar repetindo muito essa situação de dar tudo de si. Não é à toa que nós estamos entrando dentro desse mês que traz para nós toda essa força do mês em que aquele que rege, a estrela, o sol, ele está direcionando toda a sua energia de forma exclusiva durante estes dias. Não é como outros meses em que tem uma energia que está dividida, não. Neste mês, nós temos um único mês, um único planeta. E, diferentemente também da conduta de outros meses, em que os primeiros 15 dias, as 2 primeiras semanas, nós temos a energia positiva crescente até a lua cheia, e depois a lua minguante, o negativo da energia, o mais fraco. Nesse mês, nós estamos trabalhando numa dimensão inversa, porque a energia que está se apresentando, ela já chega de forma tão brutal, que essa forma brutal traz um nível de julgamento muito forte. Então, por isso, os primeiros 15 dias, tá bom, os primeiros 10 dias até o dia 9 de Av, muito negativo. E a partir de então, nós vamos chegar na lua cheia, que vai ser um dia muito positivo, que vai ser esse casamento perfeito da luz e da matéria, do sol e da lua, do Criador e da sua criatura, de nós com a luz. Então, nós vamos ter 10 dias de grande desafio. Precisamos estar realmente preparados. Então, Moisés está se apresentando, falando aqui
no nosso ouvido, de forma direta, e no nosso coração, aquele que rege esse mês de Ave, aonde o trono da nossa alma está construído, e ainda recebendo, então, a energia de Aron HaKohen, que é o sumo sacerdote, trazendo, então, essa força do Shalom, essa força do trazer a paz, essa força do compartilhar o nosso poder divino com aqueles que estão em volta de nós, para que nós sejamos provedores da energia, provedores da luz, materializadores dessa luz do compartilhar. Mas um compartilhar relacionado com a luz. Vamos lembrar que as duas letras que regem este mês, Kaf e Tet, nós vamos falar delas com detalhe. Mas quando a gente fala sobre a letra Kaf, que é esta letra, essa letra que criou o Sol, então Kaf remete à palavra Keter, que é a coroa. Não é à toa que a coroa está relacionada ao rei. E quem é o rei verdadeiro? É aquele rei que é um líder para os seus súditos, e ele quer que a riqueza do seu reino esteja presente não só dentro dele, mas ele quer que essa riqueza esteja presente para todos. Esse é o líder, esse é o rei. Esse é o rei que, então, leva todos esses raios que chegam do sol, que sustenta os seus súditos, o rei sol, o leão, o rei da floresta, mas ele está dentro de uma harmonia em que ele sabe que ainda existe algo que está acima dele, acima dessa coroa. O pai, quem é o bom pai? Porque nós podemos ter muitos exemplos na nossa vida, pela nossa experiência física, de pais e de líderes. Pais, muitas vezes, que podem ser considerados pais tiranos. Reis, muitas vezes, que podem ser considerados tiranos. Porque eles colocam a sua vontade e a sua superioridade como a justificativa para realizar os seus objetivos egocêntricos. Mas o verdadeiro rei, que está em harmonia, ele quer usar, então, de toda essa força para trazer a manifestação dessa riqueza que aqueles que estão só com o olhar dentro da materialidade, ele quer a riqueza para o seu reino, a riqueza para todos, o sustento para todos. Para a gente entender que a gente tem a possibilidade de alterar esse julgamento, alterar esse destino. Nós temos agora força para fazer isso. Vamos entender como? Dentro dessa nossa criação divina e perfeita, nós fomos criados à imagem do nosso Criador, que é perfeito, correto? Nós já vimos lá, Gênesis, Bereshit 1, que Deus criou e ele viu tudo aquilo e tudo era perfeito e a luz era boa, dia 1. Naquele momento, nós todos éramos, então, esse errado, esse 1, e era tudo perfeito. Quando tudo é perfeito, nós conseguimos, ou melhor, quando tudo está perfeito na nossa vida, nós sentimos vontade de mudar alguma coisa? Eu digo para vocês, eu não tenho vontade, eu quero ficar na perfeição. Quando está tudo gostoso, eu não quero mudar nada. Eu quero continuar nessa situação confortável e prazerosa.
Mas o fato é que quando a gente fica muito tempo dessa situação confortável e prazerosa, a gente não faz o nosso trabalho porque a gente estaciona. Porque nós somos, é o nosso ego, a gente para. Bom, está previsto isso dentro do projeto. O que Deus faz no segundo dia? Deus cria, então, ele faz outras criações. Ele faz uma separação. Por que é que ele teve que fazer essa separação? Justamente porque se a gente permanecesse na perfeição, a gente receberia tudo e a gente não precisaria fazer nada. Por que é que nós temos que, então, continuar? Então, no segundo dia, ele faz, então, o início de um processo, aonde existe, então, essa separação, aonde vai existir, depois desse processo, uma separação entre a luz e a escuridão, para que cada uma dessas criaturas que foram formadas dentro daquele molde, para que cada um de nós pudéssemos, através do nosso mérito, voltar a ser feliz, voltar a ser perfeito, voltar a sentir a plenitude, subjugar esse Satã, ser mais do que essa criatura que faz o julgamento. Porque esse Satã está dentro de nós. Nós temos que ser mais do que ele, voltar para aquele estado de perfeição. Porque o que seria o estado de perfeição? Como eu sei se eu estou indo no caminho do estado da perfeição? Eu preciso ter 3 atributos. O primeiro, para eu sentir, primeiro eu preciso sentir que eu estou no controle. Eu preciso, de certa forma, então, ser criador. Porque se tudo já está criado, se naquele momento de tudo junto, se tudo já está criado, o que eu preciso criar? Se já está perfeito, eu não preciso criar nada novo. Eu já atingi. Então, veja bem, então Deus precisou fazer essa divisão, porque primeiro eu preciso ter, já que eu sou igual a ele, eu quero criar, eu quero ser criador igual a ele. Então, não pode estar tudo perfeito, porque no perfeito eu não crio nada. Então, eu precisou existir um tzimtzum, uma contração, para liberar um espaço onde eu possa criar. Eu posso exercer aquele meu dom que eu tenho e o outro não tem. Eu preciso colocar aquela parcela dentro desse todo que cada um de nós recebeu, eu preciso colocar, eu preciso materializar um dom que eu tenho para eu sentir que eu faço parte disso. Então, em primeiro lugar, eu preciso, então, criar. Em segundo lugar, eu preciso ser livre. O que é ser livre? Ser livre é eu fazer e manifestar essa criação com responsabilidade, sabendo que aquilo que eu estou criando, se eu não for realmente responsável pelo fruto do que eu estou criando, eu não sou livre. Eu preciso ser livre de entender, eu quero ou eu não quero. Eu não posso ser dependente daquela luz do meu Criador só. Eu preciso receber a luz por mim. Eu preciso receber uma luz que vai me dar o sustento e vai me dar essa plenitude, e eu vou dizer, ai, eu venci, eu consegui. Eu estou recebendo isso por mim. Não é por conta de uma entidade boazinha que está me dando isso porque ele quer me dar. Não, eu sou responsável. Então, eu fui criador, eu pude exercer meu dom. Eu sou livre, porque eu tenho a responsabilidade da minha ação e do meu resultado. Aquilo que vier pelo bem ou pelo mal, eu estou arcando com aquilo e estou tranquilo, porque eu fui livre para poder, então, manifestar aquilo. E depois que eu passei por essas 2 etapas, eu posso compartilhar a minha criação, e ao compartilhar essa minha criação com o outro que não tem aquilo que eu criei e compartilhei, eu me esvazio,
E ao me esvaziar, a luz me preenche. E eu então recebo uma bênção maravilhosa e me tornei o criador do meu destino. Que vem, muitas vezes, quando uma pessoa, mesmo sem saber, acaba pisando, então, no nosso pé, né? E trazendo, então, esse incômodo, né, para nós. Nós temos que pedir, então, essa presença dessa luz dentro do nosso coração, essa luz da sabedoria, da humildade, para a gente não ter essa reação em seguida, porque o que vai acontecer? Ele a colocou aqui. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo. Então, é o meu lado negativo, que é esse lado que dá a semente do fruto da arrogância e da superioridade, e esse lado positivo, através da sabedoria e da humildade, aonde eu posso então ter a certeza de que no fim tudo é pela luz. Então eu vou usar a força da luz, essa força que vem de Keter, saber que existe algo além de mim, muito maior do que eu, e que eu tenho que entender que eu tenho que estar nesse processo de criação como causa e não como efeito, que todos nós somos iguais. Então, o conceito do amar ao próximo como a ti mesmo, ele tem que estar muito presente dentro de nós a todos os momentos durante esse período. Então, eu agradeço a presença de todas, de todos, e Rodestov para nós, que seja então um mês muito iluminado. Vamos continuar então nesse caminho